Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Marcus Johnson, na casa dos 40, vestido com seu terno sob medida e cercado pelo luxo de seu apartamento em Nova York, olhava pela janela para a cidade que nunca dorme. Sua carreira sempre fora sua prioridade. Festas, negócios e prestígio pareciam preencher sua vida, mas um vazio permanecia, um vazio que ele preferia ignorar. Ele se lembrou de Angela, sua esposa na época, uma mulher negra, forte e elegante, grávida de trigêmeos. Lembrou-se do cansaço em seus olhos, mas também da ternura em seu sorriso. No entanto, em vez de compartilhar esse fardo e essa alegria, Marcus tomou uma decisão: partir. Ingenuamente acreditava que a vida com 3 filhos retardaria sua ascensão e mancharia sua imagem de sucesso. Ele havia deixado Angela, deixando para trás não apenas uma esposa amorosa e corajosa, mas também 3 vidas que não queria enfrentar. Angela, destroçada, mas inabalável, chorara naquela noite. Sabia que a jornada seria longa e solitária, mas algo dentro dela se recusava a ceder ao desespero. Os trigêmeos Jasmine, Malik e Simone ainda eram pequenos demais para entender, mas a mãe sabia que sua determinação moldaria o destino deles. O que Marcus não sabia na época era que os anos seguintes não só trariam sucesso à sua carreira. Eles revelariam a força silenciosa de Angela e o potencial extraordinário de seus filhos. E 20 anos depois, o mundo que Marcus pensava controlar se voltaria contra ele, revelando-lhe o que ele realmente havia perdido. Angela Johnson segurava seus trigêmeos nos braços, cansada mas orgulhosa. Jasmine, a mais velha por alguns minutos, arrulhava baixinho. Malik tentava sorrir apesar da náusea e do cansaço, e Simone, a mais nova, agarrava-se firmemente ao dedo. O quarto estava silencioso, preenchido apenas pela respiração dos bebês e pelas batidas irregulares do coração de Angela. Então o telefone tocou. Marcus. Seu nome fez Angela estremecer. Ela sabia o que ele queria. Ele não aguentava mais aquela vida, aquela responsabilidade, e ia justificar sua partida com palavras vazias novamente. Angela, eu acho que é melhor para nós dois se eu for embora, disse ele com a voz firme, mas traindo sua hesitação. Angela sentiu uma raiva surda crescer dentro dela. Marcus, depois de tudo que passamos, com essas crianças, você realmente acha que essa é a solução? Ele desviou o olhar. Preciso pensar na minha carreira, na minha liberdade. Não posso ficar aqui. Me desculpe. Sem dizer mais nada, ele saiu do apartamento, deixando para trás o silêncio ensurdecedor e a dor de uma traição irreversível. Angela desabou no sofá, com as mãos ainda agarrando os corpinhos dos filhos. Sentiu o medo e a incerteza tomarem conta dela, mas sabia que precisava ser forte. Nas semanas seguintes, Angela reorganizou sua vida. Conciliava noites sem dormir com dias intermináveis, trabalhando em 2 empregos para sustentar as crianças. Cada sorriso, cada passo adiante de Jasmine, Malik e Simone se tornou sua motivação. Ela nunca deixou sua raiva ou tristeza transparecerem diante deles. Para ela, desistir não era uma opção. Aos poucos, Angela construiu um lar forte, onde a resiliência e o amor eram os pilares. Os trigêmeos cresceram com disciplina, gentileza e orgulho. E enquanto Marcus desfrutava de sua vida luxuosa, Angela plantou as sementes de um futuro em que seus filhos brilhariam muito além do que o pai havia imaginado. Os primeiros anos foram um verdadeiro desafio para Angela. Os dias começavam antes do amanhecer e terminavam muito depois de as crianças dormirem. Entre o trabalho no café local e o trabalho de secretária à noite, ela quase nunca tinha um momento para si. Suas mãos eram ásperas, seus olhos olheiras, mas seu espírito permanecia inabalável. Cada sorriso de Jasmine, cada risada de Malik, cada gesto curioso de Simone era para ela uma vitória sobre o abandono e a solidão. Angela ensinou aos filhos a importância do respeito e da disciplina desde cedo. Jasmine, atenta, compreendeu rapidamente a importância da perseverança. Malik, naturalmente enérgico, aprendeu a canalizar sua paixão para esportes e jogos educativos. Simone, sensível e observadora, absorvia tudo ao seu redor, demonstrando desde cedo talentos para o desenho e a música. Apesar das noites sem dormir e das responsabilidades avassaladoras, Angela sempre encontrava uma maneira de incutir alegria em suas vidas. Os fins de semana eram dedicados a passeios no parque, histórias contadas com paixão e projetos simples, mas mágicos que tornavam a infância dos trigêmeos plena e brilhante. Apesar da ausência do pai, vizinhos e amigos começaram a notar a força de Angela. Muitos a admiravam secretamente, mas ela permaneceu humilde, nunca buscando reconhecimento.
Para ela, o sucesso não estava nos olhos dos outros, mas nos sorrisos dos filhos e na certeza de que eles cresceriam em um ambiente estável e amoroso. Todos os dias, Angela prometia a si mesma que seus filhos jamais experimentariam a sensação de abandono que ela sentirá. A partida de Marcos, embora dolorosa, forjou uma determinação inabalável. Os trigêmeos, cercados de amor e disciplina, começaram a se tornar o que estavam destinados a ser: brilhantes, confiantes e resilientes. Com o passar dos anos, os esforços de Angela começaram a dar frutos. Jasmine, Malik e Simone se destacaram em áreas diferentes, revelando talentos que sua mãe havia cultivado com paciência e amor. Jasmine, a mais velha, demonstrava uma inteligência rara para a ciência. Fazia perguntas complexas, lia livros sobre astronomia e biologia antes mesmo de entrar no ensino fundamental e impressionava os professores com sua curiosidade insaciável. Malik, por sua vez, demonstrava uma energia incrível nos esportes. Sempre o primeiro a chegar ao campo e o último a sair, desenvolveu uma disciplina e liderança que o tornaram um exemplo para os colegas. Simone, gentil porém perspicaz, chamava a atenção com seu talento artístico. Seus desenhos e pinturas, repletos de profundidade e emoção, pareciam contar histórias que as palavras não conseguiam expressar. Angela observava os filhos com orgulho, sabendo que cada sucesso era uma vitória contra o vazio deixado por Marcos. Ela havia conseguido transformar a dor do abandono na motivação para oferecer-lhes oportunidades que o pai havia recusado. Mas o caminho nem sempre foi fácil. As crianças enfrentavam o ridículo na escola por causa da cor da pele e da origem familiar. Angela as apoiava com palavras simples, mas poderosas. Não importa o que os outros pensam de nós. O que importa é quem você é e no que se torna. Aos poucos, o talento dos trigêmeos atraiu a atenção da comunidade. Os professores os recomendaram para competições e programas especiais, e Angela, embora impressionada, nunca perdeu a chance de vê-los se destacarem. Apesar da ausência de Marcos, as crianças cresceram confiantes, orgulhosas e determinadas. Cada sucesso era um alicerce para a sólida fundação que sua mãe construíra com amor, sacrifício e perseverança. E no silêncio de seu lar, Angela sabia que um dia o mundo daria atenção a esses 3 jovens prodígios que cresceram sob seu olhar atento. À medida que seus filhos cresciam e se destacavam em suas respectivas áreas, Angela sentiu que era hora de realizar um sonho que havia deixado de lado: abrir seu próprio negócio. Apaixonada por design e estética, decidiu fundar um pequeno escritório de design de interiores, determinada a construir algo que refletisse sua visão e excelência. O começo foi difícil. Angela trabalhava até tarde da noite, visitava canteiros de obras, se reunia com clientes exigentes e constantemente lidava com as necessidades dos trigêmeos. Os dias eram longos, as noites curtas e o estresse constante. Mas ela nunca desistiu. Cada projeto bem-sucedido, cada cliente satisfeito, fortalecia sua confiança e solidificava sua reputação. Logo, o nome de Angela Johnson começou a circular pela cidade. Os clientes apreciavam seu talento, rigor e profissionalismo. Empresas, celebridades locais e até figuras influentes procuravam trabalhar com ela. No entanto, apesar do crescente sucesso, Angela permaneceu humilde. Ela sabia que sua maior conquista não era o reconhecimento externo, mas os valores e a força que havia incutido em Jasmine, Malik e Simone. Seus filhos, seguindo o exemplo da mãe, também aprendiam a importância da perseverança e da paixão. Jasmine começava a vislumbrar uma carreira de sucesso na ciência. Malik se preparava para grandes competições esportivas e Simone desenvolvia suas obras de arte para exposições locais. O sucesso de Angela não beneficiava apenas sua família, estava se tornando uma inspiração para toda a comunidade, provando que mesmo após a traição, a resiliência e o trabalho árduo podem criar um futuro próspero. E enquanto Angela avançava confiantemente em algum lugar no passado, Marcos continuou sua vida de luxo, sem saber que os anos vindouros o lembrariam do que havia perdido e de quão longe suas escolhas o haviam afastado da verdadeira grandeza, a do coração e da família. 20 anos se passaram desde que Marcos o deixará. Sua vida fora repleta de sucesso material, festas da alta sociedade e viagens luxuosas, mas algo estava faltando. Aquele vazio silencioso que ele escolhera ignorar ressurgiu mais intenso do que nunca. Um dia, enquanto folheava uma revista local, ele viu um artigo que lhe chamou a atenção. Johnson Design, a empresa familiar que transforma a cidade em intrigado. Ele leu atentamente. O rosto de Angela, radiante e confiante, dominava a primeira página. Ao lado, 3 jovens adultos eram mencionados como os propulsores da empresa: Jasmine, Malik e Simone Johnson. Ele prendeu a respiração.
Cada palavra era um soco no estômago. Os trigêmeos haviam crescido e brilhado em suas respectivas áreas. Ângela transformará o abandono deles em força e construirá um império baseado em seu talento e determinação. Marcos sentiu pela primeira vez, depois de todos esses anos, o verdadeiro peso de suas escolhas. O orgulho que o levará a partir estava se desintegrando, substituído por uma mistura amarga de arrependimento e inveja. Ele decidiu contatá-los, sob o pretexto de reatar o contato. Mas, no fundo, sabia que desculpas e palavras não seriam suficientes para apagar 20 anos de ausência. Imaginou como Ângela e as crianças reagiriam à sua presença e se seria possível reconstruir alguma coisa depois de tanta traição. Esse retorno, ainda que tímido e incerto, desencadearia uma série de eventos que colocariam Marcos diante de uma realidade que ele jamais quis enfrentar. O sucesso e a felicidade que ele acreditava conseguir sozinho não tinham valor algum comparados ao amor, à resiliência e à força de uma família unida. No dia em que Marcos apareceu na porta de Ângela, com o coração disparado e o ego em alerta máximo, ele não sabia o que esperar. A casa aconchegante e bem cuidada exalava o sucesso silencioso da mulher que ele havia deixado para trás. Ângela abriu a porta, olhando-o diretamente nos olhos, calma e determinada. Marcos, disse ela simplesmente com a voz firme, mas sem ódio. Já se passaram 20 anos. O que você quer? Marcos procurou as palavras. Ângela, eu queria me desculpar. Eu não sabia, eu pensei que... Ângela levantou a mão, interrompendo. Você achou que sua ambição valia mais do que sua família. Achou que ir embora não deixaria rastros. Mas olhe ao seu redor. Olhe para essas crianças. Olhe para o que eu construí. Jasmine, Malik e Simone, tendo ouvido a conversa, chegaram ao lado da mãe. Seus olhos, refletindo orgulho e desconfiança, fitavam Marcos. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de sua ausência, o olhar daqueles que havia abandonado. Você fez isso, sem mim, ele sussurrou, com a voz embargada de arrependimento. Ângela não demonstrou piedade. Tivemos sucesso porque tivemos amor, disciplina e resiliência. 3 coisas que você deixou para trás. Desculpas não mudam nada, Marcos. Você desperdiçou 20 anos. Marcos sentiu seu ego se estilhaçar ainda mais. Percebeu que nada poderia compensar o tempo perdido e que a vida que ele pensava poder seguir em seus próprios termos era inútil comparada à força e à união daquela família. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ângela e os trigêmeos eram agora um muro que ele não conseguia romper com charme ou riqueza. Para Marcos foi um rude despertar. O mundo que ele pensava sempre ter controlado não tinha mais poder sobre aqueles que ele havia abandonado. Jasmine, Malik e Simone estavam atrás da mãe, observando Marcos com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Ângela já havia explicado quem ele era, mas ver o pai cara a cara com eles depois de 20 anos foi uma experiência estranha e avassaladora. Então, é ele? Jasmine perguntou, estreitando os olhos e sentindo raiva e surpresa misturadas em sua voz. É ele, confirmou Ângela, de braços cruzados. Ele escolheu ir embora quando você precisou dele. Ele nunca esteve lá. Malik cerrou os punhos. Ele nos deixou. Assim, sem mais nem menos. Seu rosto expressava uma raiva profunda. Como ele pode aparecer agora como se nada tivesse acontecido? Simone, a mais sensível das 3, franziu a testa, dividida entre a curiosidade e o ressentimento. Eu quero saber por que ele foi embora. Por que agora? Marcos, incapaz de encará-los, abaixou a cabeça. Eu não sei por onde começar. Achei que estava fazendo a coisa certa. Jasmine o interrompeu, fria, mas determinada. Não importa o que você pensou. Você perdeu todos os aniversários, todos os marcos da nossa vida. Você não estava lá quando precisávamos de você. Malik assentiu e acrescentou. Você acha que pode voltar e apagar tudo? Não funciona assim. Simone, após um longo silêncio, murmurou. Talvez possamos ouvir o que ele tem a dizer, mas isso não significa que vamos aceitar. Ângela colocou a mão nos ombros dos filhos. Escutem, mas lembrem-se, o que ele perdeu foi a nossa confiança. Ele terá que conquistá-la, se for capaz. Pela primeira vez, Marcos compreendeu plenamente a magnitude de seus erros. Os trigêmeos não eram apenas adultos agora, eram um reflexo vivo do amor, do sacrifício e da resiliência que ele havia rejeitado. Seu arrependimento cresceu, e ele sabia que nenhuma riqueza ou palavras poderiam desfazer o passado. Poucas semanas depois de Marcos entrar em suas vidas, Ângela e os trigêmeos foram convidados para uma festa beneficente local, celebrando empreendedores e talentos locais. Foi uma noite elegante, cheia de luz, risos e discursos inspiradores.
Marcos, curioso e sempre ávido por reconhecimento social, decidiu ir incógnito para ver com os próprios olhos o que a família que ele havia abandonado havia conquistado. Desde o momento em que chegaram, a atenção se concentrou em Angela e seus filhos. Os convidados ficaram impressionados com Jasmine, que acabará de receber um prêmio por sua pesquisa em biotecnologia, Malik, aclamado por suas conquistas esportivas e envolvimento com a comunidade, e Simone, cujo trabalho estava exposto na galeria do evento. Marcos sentiu uma mistura de inveja e vergonha tomar conta dele. Cada sorriso que dava à mãe e cada aplauso para os filhos era um lembrete cruel de tudo que ele havia perdido. O orgulho e o reconhecimento que sempre buscará do mundo exterior agora pareciam fúteis diante do sucesso genuíno e merecido da família que havia deixado para trás. Angela, ciente da presença dele, não demonstrou surpresa nem prazer. Movia-se com confiança, guiando os filhos pela multidão, e cada olhar trocado com Marcos era um espelho silencioso de seu poder e resiliência. Marcos percebeu então que o verdadeiro triunfo não residia apenas nos negócios de Angela, mas nos valores e na força de caráter que ela havia incutido em Jasmine, Malik e Simone. Tudo o que ele acreditava possuir, dinheiro, prestígio, controle, não era nada comparado ao sucesso construído com amor, sacrifício e trabalho duro. Pela primeira vez, Marcos compreendeu que não era mais o centro do mundo, era apenas um espectador indefeso, testemunhando os frutos de sua própria negligência. E o que a família Johnson havia conquistado sem ele o fez perceber. Ele havia perdido 20 anos da maior riqueza possível, o amor e o orgulho de sua própria família. Depois da festa, Marcos sentiu que não podia mais ignorar a realidade. Precisava conversar com Angela e os trigêmeos, tentar fazer as pazes, ou pelo menos expressar seu arrependimento. Pediu um encontro, prometendo comparecer com sinceridade e humildade. Sentado na sala de estar iluminada da casa da família, Marcos sentia-se estranhamente vulnerável. Angela sentou-se à sua frente, observando-o calmamente. Jasmine, Malik e Simone estavam por perto, atentos, cada um com seus próprios sentimentos, raiva, desconfiança e curiosidade. Angela, Marcos começou com a voz trêmula, eu sei que não mereço que você me ouça, mas quero dizer que sinto muito. Eu nunca deveria ter ido embora. Nunca entendi o que perdi, até hoje. Angela o encarou em silêncio por um momento, e então respondeu com voz firme porém calma. Marcos, você tem 20 anos de ausência no currículo. Palavras por si só não podem consertar isso. Crescemos e prosperamos sem você. Seu lugar nesta família não é garantido. Jasmine falou com a voz cheia de maturidade, apesar da pouca idade. Pai, ouvimos seu pedido de desculpas. Mas isso não significa que vamos te perdoar facilmente. Temos nossas vidas, nossos valores e nossos limites. Malik, de braços cruzados, acrescentou. Você pode se arrepender, e tudo bem. Mas você não pode compensar o que perdeu. Você tem que aceitar que não é mais o centro das nossas vidas. Simone, mais suave mas determinada, disse, podemos aceitar suas desculpas, mas ainda caberá a nós decidir se queremos deixá-lo entrar em nosso mundo. Marcos, pela primeira vez, compreendeu a magnitude de seus erros. Seus arrependimentos não conseguiam apagar o passado nem impor sua presença em suas vidas. A lição era clara, respeito e amor são conquistados, não exigidos. Angela e os trigêmeos construíram uma família forte e uma vida de sucesso. Marcos finalmente percebeu que a vida que ele pensava poder seguir sozinho não valia nada comparada ao que haviam conquistado juntos, mesmo sem ele. Nos anos seguintes, Angela e os trigêmeos continuaram a brilhar, cada um em sua área. Jasmine se tornou uma cientista renomada, Malik, um atleta e líder comunitário respeitado, e Simone, uma artista cujo trabalho tocou milhares de pessoas. O sucesso deles não foi apenas material, refletiu o amor, a disciplina e a resiliência que Angela havia incutido neles. Marcos, por sua vez, permaneceu uma testemunha silenciosa desse sucesso. Ele tentou se reconectar, mas logo percebeu que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. A família que ele havia abandonado não precisava mais dele para seguir em frente. Angela, forte e radiante, olhava para os filhos com orgulho. O passado doloroso e o abandono de Marcos não podiam mais obscurecer suas vidas. A família que ela havia construído, com paciência, coragem e amor, agora era invencível. Certa noite, enquanto jantavam juntos, Jasmine, Malik e Simone ergueram silenciosamente seus copos para a mãe. Para você, mãe, disse Malik, emocionado. Você nos fez quem somos. Você é a nossa verdadeira força. Angela sorriu com os olhos brilhando. Você é minha maior conquista. Nada nem ninguém poderá tirar o que construímos juntos. Marcos, observando de longe, finalmente compreendeu.
O verdadeiro poder e grandeza não residem no dinheiro, nem no sucesso egoísta, mas no amor, na perseverança e na capacidade de transformar a adversidade em força. E essa lição dolorosa, mas necessária, permaneceria gravada em seu coração para sempre. A família Johnson, unida e invencível, continuou a prosperar, um exemplo vivo de resiliência, coragem e verdadeiro sucesso. E Marcos sabia que havia perdido a chance de compartilhar aquela beleza, mas que nada poderia tirar o orgulho silencioso e a força indestrutível daqueles que ele um dia abandonara.